Sim. Sim. Tô vendo aqui. Tá bem. Essa é uma aula de calma aí. Essa é uma aula de nivelamento. O objetivo aqui é deixar todo mundo no mesmo nível em relação a conceitos básicos de Git, GitHub e Kanban para trabalhar em equipe. Então, no final dessa aula, eu espero que vocês consigam fazer tudo isso. Começando com conceitos fundamentais. Por exemplo, quando a gente tem um arquivo, pode ser qualquer tipo de arquivo, um arquivo de texto, por exemplo. Eu tenho aqui um script Python, beleza. O meu script Python ele tem uma função printar na tela o texto e ele só mostra esse texto na tela. Printar na tela. Oi. Oi. Agora, e se eu quiser salvar as alterações que eu fizer nesse script para poder mais tarde voltar a alguma versão anterior, que caso eu tenha feito alguma besteira na minha, ou então quiser colaborar com outras pessoas. O modo tradicional de fazer isso, de ter versionamento, é criar várias pastas, tipo pasta versão 1 e outra pasta versão 2. Mas isso não é ideal, porque tu não consegue comparar o que aconteceu entre essas versões. E o modo de tu compartilhar esses arquivos seria via FTP, onde teria um servidor central, mas não teria como tu pegar as alterações que aconteceram de uma forma mais simples, sem precisar fazer todo o download de todos os arquivos. Então o Git veio para resolver alguns desses problemas. O Git foi criado pelo criador do Linux para ajudar no desenvolvimento do Linux como uma forma de colaborar com outras pessoas. E hoje é muito usado em várias empresas por aí. E o que é o GitHub? O GitHub é uma plataforma online onde vocês podem fazer upload dos códigos. Vocês conseguem fazer upload do código de vocês para o GitHub. Por exemplo, aqui eu tenho vários scripts. Nessa aula nós também vamos ver o conceito de Kanban, que é um modo de... é um método para gerenciar trabalho com foco em limitar o progresso, para evitar gargalos nos processos. E também vamos ver sobre GitHub Projects, que é uma implementação do Kanban. Começando aqui com o Git. O Git, ele funciona de forma local e também de forma remota. Localmente, ele pode ser usado para registrar mudanças que vocês fizeram nos arquivos. Por exemplo, eu criei esse arquivo teste. Eu consigo iniciar um repositório Git usando o comando git init. Isso inicia meu repositório. Mas eu preciso fazer uma coisa antes, que é configurar o Git. Como é que configura o Git? Depois de ter ele instalado, dependendo do sistema operacional, tu vai instalar via gerenciador de pacotes ou via o instalador, se for Windows. Depois de instalado, é só configurar com git config global user.name, tu definir teu nome aqui, e depois git config global user.email, e tu coloca o teu e-mail.
De preferência, o mesmo nome de usuário e e-mail que estão no GitHub. Por quê? Porque o GitHub consegue relacionar isso com a tua conta e registrar o commit de acordo com a tua conta. Depois dessa configuração feita, a gente iniciou o nosso repositório com git init. E agora eu tenho aqui o meu arquivo, teste.py. Teste.py, só tem que printar na tela. Eu consigo ver o status do meu repositório local, que foi criado com git init, com git status. Está dizendo aqui que eu tenho o arquivo teste.py. Esse arquivo teste.py, ele está no meu diretório de trabalho. Se eu quiser, o Git ele é dividido em 3 estágios diferentes, que é o diretório de trabalho, a área de staging e o repositório. Quando eu crio um arquivo e modifico, ele fica no diretório de trabalho. E para avançar ele, para ele ser salvo no histórico, eu preciso mover ele para o repositório. E para isso eu preciso antes passar pela etapa de staging. Como que eu mudo esse arquivo do diretório de trabalho para a área de staging? Com git add nome do arquivo. Pronto, se eu der git status, ele vai falar aqui, ó, novo arquivo, teste.py, já está na área de staging. E para poder fazer a integração desse arquivo da área de staging para o repositório, para salvar essas alterações no histórico, eu preciso, só basta eu fazer uma commit. Uma commit nada mais nada menos do que salvar essas alterações no histórico do Git. Então, git commit -m de mensagem, aqui como string. Como string eu posso colocar qualquer mensagem, tipo add teste.py. É uma mensagem válida. Eu posso colocar qualquer coisa aqui. Pronto. O arquivo agora está no meu histórico Git, está salvo. Se eu der aqui git log one line, para mostrar em uma linha apenas. Calma aí. One line. One line. Pronto. Aqui, essa foi minha commit. Então ele já está salvo. Esse arquivo está salvo e sendo gerenciado pelo Git. Se eu criar um novo arquivo, tipo readme.md, markdown, olá mundo, e der um git status de novo, ele vai dizer aqui que está untracked. Está no nosso diretório de trabalho. Então eu faço de novo, add. Se vocês quiserem adicionar na área de staging todos os arquivos que foram criados e modificados, é só colocar ponto. Pronto. Git status, ele já está na área de staging. Git commit. Eu consigo aqui fazer o commit para fazer a integração desse arquivo no histórico. Pronto. Git log. Calma aí. Tá certo isso. Era para ter mais commits aqui. Aí. Tá aqui, adicionando readme. E é isso. Agora indo para o GitHub. Depois de vocês criarem a conta de vocês no GitHub, vocês vão parar aqui no perfil de vocês. O meu perfil está bem customizado, então não vai ser assim. Vai ser bem padrão. E depois vocês devem vir aqui em repositórios e criar um novo repositório.
O GitHub, ele gerencia repositórios de forma remota. Então, eu consigo centralizar um repositório e várias pessoas podem contribuir com o meu trabalho, caso ele seja público. Ou eu posso criar um repositório privado e adicionar pessoas que eu quero que contribuam com esse projeto. Bora criar aqui um repositório teste. Descrição nenhuma, não usa template, não adiciona readme, sem git ignore e sem licença. Bora lá, criar repositório. E o repositório foi criado. É simples assim. Agora, lá no nosso repositório local, que é esse daqui, eu preciso adicionar esse repositório remoto que foi criado ao repositório local. Como é que eu faço isso? Eu venho aqui e bem aqui tem esse link. Esse link é o link do nosso repositório remoto. Então a gente copia HTTPS, depois vocês têm que aprender a configurar a chave SSH, mas por enquanto HTTPS, e digita o comando git remote add origin e cola o link. Pronto, isso definiu o nosso repositório remoto, que é onde o Git usa como espelho. É lá que vão ficar nossas mudanças, lá que vai ficar registrado. Vocês podem ver esse nome aqui, que é outra coisa que vocês vão aprender depois, que é chamada de branch. Nós vamos renomear essa branch para o padrão do GitHub, que é main. E depois disso, é só enviar os arquivos para o GitHub, que é com git push o origin main. Ele vai pedir aqui o nome de usuário e ele vai pedir uma senha. Essa senha não vai ser a mesma senha que vocês colocaram lá no GitHub. Vocês vão ter que vir aqui, configurações, configurações de desenvolvedor, tokens de acesso pessoal, tokens clássico e gerar um novo token. Aqui é o meu código de autenticação de 2 fatores. Só um momento. Aí aqui eu dou um nome para esse token. A quantidade de dias que eu quero que ele expire. Eu quero que ele expire o máximo que dá. O mínimo que dá. Amanhã. E a permissão de repositório. É só isso que eu quero dar para ele. Então, gerar token. E esse daqui é o token gerado. A gente clica aqui para copiar. E lá no terminal é só colar. Pronto. Se eu abrir o repositório no GitHub e atualizar a página, os meus arquivos já estão lá. Então, qualquer pessoa, como esse repositório é público, qualquer pessoa pode ver os meus arquivos e também pode contribuir com pull requests, que é outra coisa que vocês têm que aprender mais tarde. Agora, para Kanban. O que é o Kanban? O Kanban ele é um método para gerenciar o trabalho com foco em limitar o trabalho e progresso para evitar gargalos e melhorar a eficiência dos processos. Os princípios do Kanban são visualizar o trabalho, que é o que a gente está fazendo, limitar o trabalho, que é fazer menos para entregar mais rápido, e gerenciar o fluxo, que é mover as tarefas de, por exemplo, do backlog para em progresso, de em progresso para em revisão, de em revisão para feito, concluído. E os elementos do Kanban são cartões que representam as tarefas, colunas que representam o fluxo de trabalho e o quadro onde o fluxo é visualizado. O Kanban em si ele é uma metodologia e o GitHub Projects
implementa essa metodologia como um método de organizar os trabalhos. Vocês podem criar um project vindo aqui no perfil de vocês e criando em project, ou então no repositório que foi criado, vocês conseguem criar um project aqui mesmo. Ficando aqui. A internet está ruimzinha. Tá aí. Aí aqui, novo project. Ele já me dá aqui alguns exemplos. Eu vou escolher aqui Team Planning, que é o mais padrão, e criar projeto. Criado, ele já traz essas 3 colunas, que é To Do, In Progress e Done, que é a fazer, e progresso e feito. Eu também consigo dar um nome para ele aqui, nas configurações. E pronto. Eu consigo criar tarefas clicando aqui em adicionar item, digitar o nome e criando como draft, como um rascunho. Isso já é uma tarefa. Só que essa tarefa, ela tá como rascunho, não é uma tarefa real. A gente precisa primeiro converter ela em uma issue para ela ser relacionada ao nosso repositório teste que a gente criou. Se eu vier no repositório teste, vocês vão ver que aqui na aba de issues foi aberta uma nova issue que é relacionada ao projeto. Eu consigo mover ele em progresso para dizer que eu já estou trabalhando nele e mover para concluído para dizer que eu já finalizei. Tem algumas automações que podem ser feitas aqui. Por exemplo, quando eu movo para concluído, a issue que tinha sido aberta foi fechada. Então significa que esse problema foi resolvido. Agora, um exemplo real. Eu estou com um problema. Eu quero adicionar uma nova função aqui nesse código. Eu quero que ele não mostre só texto. Eu quero que ele receba um nome e mostre olá, nome. Primeiro, eu preciso planejar essa tarefa. Então, eu venho aqui e crio essa tarefa. Relaciono ao meu repositório e crio aqui essa issue. Ela já foi criada como issue porque eu não criei ela a partir de um rascunho. E ela já está aqui. Depois eu tenho que vir no meu código e o que eu tenho que fazer? Mover para em progresso porque eu comecei a trabalhar nela. Olá, nome. Então tá aqui, vamos receber nome e vamos mostrar. Olá, nome. Nome, calma aí. Testando. Pronto. Olá, Camulei. Eu fiz uma alteração, então eu tenho que usar git add ponto git commit alguma mensagem criando olá, nome e git push para enviar para o repositório. Nome, senha. Pronto. Como eu já trabalhei nessa issue, já vi que está funcionando, as alterações já foram salvas no Git e enviadas para o GitHub, eu consigo vir aqui na issue e fechar ela, movendo para Done.
Quando ela é movida para Doni, a automação já fecha automaticamente a issue que eu tinha aqui. E é isso. O básico do básico é isso. Alguma dúvida? Ou isso eu já tenho a manha. Eu só tenho uma dúvida que eu não sei como é que isso funciona num grupo. Você bota fé? Como é que fica a aparência do site quando tá um trabalho feito em grupo, velho? É a mesma coisa. Não, a aparência não muda nada. Nada. Entendeu? Nada. É a mesma coisa. Também tem um pouquinho de dificuldade de visualizar o que são esses repositórios do Git, mano. Quando você cria um repositório no Git, Eu velho. acho que você podia explicar pra galera os verbos do commit. Fit, fix, docs. Um de cada vez. Como assim o que significa um repositório Git? Mas, tipo, eu não consigo visualizar, tipo, quando você cria um código, certo? Você vai lá no Uhum. Visual Studio Code, né? Cria um código lá. Aí você vai adicionar, criar um novo repositório no Git. Onde que Uhum. isso fica armazenado na máquina ou no servidor? Não sei como é que é. Na tua máquina, ele vai ficar armazenado numa pasta oculta que é chamada de .git. Essa bem aqui. Ela que tem todos os arquivos que são responsáveis por manter o estado do teu repositório, incluindo o histórico. Aqui. Esse histórico ele está armazenado aqui em .git. Quando tu manda para o repositório remoto, que fica aqui no GitHub, essa pasta .git, ela vai aqui para o GitHub e aqui o GitHub só exibe as coisas dela. Ele esconde essa pasta .git de ti e exibe o que é que tem nela. Então consigo ver aqui o histórico, que eu consigo ver com o git log aqui. É a mesma coisa daqui. Eu consigo ver uma commit específica, que eu conseguiria ver usando git diff head 1. A mesma coisa disso daqui. Então o GitHub ele só serve como um repositório remoto, como um servidor onde tu deixa o teu código disponível. Entendeu? Boa, boa, entendi, mano. Valeu. Aí dos verbos de commit, como vocês viram colocando tipo docs, ou fit, ou fix, esses verbos eles são usados só para dizer o tipo da commit, para ficar mais fácil de identificar lá no repositório. Tipo, eu sei que essa commit aqui ela foi de documentação. Commit de fix foi alguma correção que eu fiz. Commit de fit foi alguma nova feature que o meu código tem. Tipo, uma nova função. E assim por diante. Mas isso daí se aprende com o tempo. É igual branches também. Por exemplo, eu posso vir aqui, criar uma branch diferente, com checkout. E todas as alterações que eu fizer aqui não vão impactar nessa branch aqui chamada de main. Mas isso é coisa para outra hora. O básico do básico é esse daí. Então, vocês aprenderam como criar um repositório Git, como adicionar arquivos no repositório, como gerenciar o histórico, como enviar essas alterações para o GitHub e como criar um projeto linkado a um repositório no GitHub. E é isso. Mais alguma dúvida? O Kanban é só uma metodologia, né? Não é um aplicativo nem nada, não. Isso. É só uma metodologia. Entendeu? Aí tem vários aplicativos, sites que implementam o Kanban. Tipo o Trello, o Gira. Ô, meu amado Trello. Eu odeio o Trello. Chora esse chorou. Pois é, eu vou encerrar aqui a gravação agora. Se ninguém tiver mais dúvidas, é isso. Muito obrigado e até mais.